cérebro socialmente intuitivo. Agradeço a Timothy, um garoto de 13 anos que conheci durante um estudo. A ajuda que me deu na compreensão de que a intuição social é uma dimensão indispensável do estilo emocional, cujos extremos, socialmente intuitivo e desnorteado, estão associados a diferenças nítidas na atividade e na conectividade cerebrais. Timothy tinha autismo altamente funcional. Era muito inteligente e capaz de compreender a língua e a fala. No entanto, seu modo de falar era bastante monótono, sem modulações de entonação. Os acentos e as mudanças de tom, volume e velocidade que transmitem as emoções. Por exemplo, quando a voz de uma pessoa se torna mais sonora e aguda, esse é um sinal claro de que ela está com raiva. Quando o ritmo desacelera, o volume diminui e a voz se torna mais grave, é provável que a pessoa esteja triste. A voz de Timothy, contudo, parecia a de um robô. Porém, o mais marcante era sua incapacidade de fazer contato visual com a pessoa com quem estivesse falando. O menino às vezes me olhava de forma passageira quando eu falava com ele. Mas na maior parte do tempo seus olhos se dirigiam a qualquer outra parte, exceto meus olhos. Nós o levamos ao laboratório e o software de rastreamento dos olhos confirmou, quando lhe mostramos imagens de rostos numa tela. Ele passou muito pouco tempo olhando para a região dos olhos. As crianças em desenvolvimento tendem a fixar o olhar nessa região. E, quando submetemos Timothy à ressonância magnética e examinamos os padrões de ativação de seu cérebro enquanto ele olhava para imagens de faces com expressões neutras ou emotivas, ele apresentou níveis muito mais baixos de ativação na área fusiforme, especializada em decifrar faces, quando comparado com crianças normais. E quanto menor era a ativação da região fusiforme de Timothy, pior era sua capacidade de nos dizer que emoção a face estava transmitindo. Durante esse teste, ele também apresentou uma elevada ativação na amígdala. Mas, quando desviava o olhar da região dos olhos da imagem, o nível de ativação da amígdala caía. Timothy aprenderá implicitamente uma estratégia que o ajudava a reduzir o desconforto e a ansiedade que sentia ao fitar os olhos das pessoas. O Homo sapiens é uma criatura muito visual. Nós usamos os olhos para captar os sinais sociais enviados pelos demais seres humanos. Os estudos realizados com crianças, adolescentes e adultos, como o de Timothy, me fizeram concluir que a ausência de intuição social e a resultante incapacidade de compreender o que é socialmente apropriado surge de baixos níveis de ativação da região fusiforme e de altos níveis de ativação da amígdala. Como mostrado na figura a seguir. Intuição social, na baixa atividade no giro fusiforme e a alta ativação da amígdala caracterizam o extremo desnorteado dessa dimensão. Ao passo que a atividade alta no giro fusiforme e baixa na amígdala é a marca característica de um cérebro socialmente intuitivo. Esse é o padrão cerebral característico de alguém no extremo desnorteado da dimensão intuição social. Por outro lado, uma pessoa com altos níveis de ativação fusiforme e uma atividade de baixa a moderada na amígdala será socialmente intuitiva, bastante atenta aos sinais sociais e capaz de captar pistas muito sutis. Desde que publicamos esse estudo sobre o cérebro autista em 2005, vários outros estudos de diferentes laboratórios confirmaram que a atividade da amígdala é responsável por parte da variação observada na sensibilidade social das pessoas. Por exemplo, vários experimentos examinaram uma molécula que reduz a ativação da amígdala. Tal hormônio, chamado ocitocina, entrou no imaginário popular na década de 1990, após pesquisas com um pequeno mamífero chamado arganaz do campo. Essa é uma das poucas espécies de mamífero que praticam a monogamia. Uma espécie próxima, o arganaz da montanha, adota um tipo de relação mais comum, o sexo casual. A principal razão para a diferença de comportamento entre os dois tipos de roedores, que são ao menos 99% geneticamente idênticos, é que o arganaz do campo é inundado de ocitocina durante momentos cruciais de seus relacionamentos, o que não ocorre com o arganaz da montanha. Além disso, o arganaz do campo, fiel e romântico, tem uma abundância de receptores de ocitocina no cérebro, ao contrário do arganaz da montanha, que é infiel e desapegado. Nos seres humanos, esse hormônio também está ligado ao comportamento maternal, é secretado durante o parto e a amamentação, ao apego romântico e aos sentimentos de calma e contentamento. Naturalmente, o comportamento humano é complicado demais para ser reduzido aos diferentes níveis de um hormônio no cérebro.
Por exemplo, há bons indícios de que os sentimentos de amor e apego podem aumentar os níveis de ocitocina. E não o contrário, também é possível que ambos ocorram ao mesmo tempo. De qualquer forma, os experimentos com ocitocina confirmaram o papel da amígdala no cérebro social, quando um grupo de voluntários recebeu um jato de ocitocina no nariz, de onde o hormônio segue diretamente para o cérebro. A ativação da amígdala foi reduzida. Isso sugere que ele induz sentimentos de compromisso e apego por inibir a atividade da amígdala. Se esta for inibida por outros meios, o efeito será igual. O que gera as bases para um cérebro socialmente intuitivo. O cérebro sensível ao contexto. Como já mencionei, as 6 dimensões do estilo emocional foram descobertas de forma fortuita, no decorrer da minha pesquisa sobre as emoções. No caso da dimensão sensibilidade ao contexto, a culpa foi dos macacos. Em 1995, formei uma parceria com o colega Ned Kalin para estudar as bases neurais do temperamento ansioso em macacos rhesus. Para fazer o estudo, obviamente precisávamos identificar tal temperamento, determinando quais animais eram neuróticos e quais eram equilibrados. Ned começou pelo fato bastante conhecido de que os bebês, tanto humanos quanto macacos, tendem a ficar imóveis quando se veem numa situação desconhecida. Uma forma de ansiedade chamada inibição comportamental. Assim, ele planejou um estudo no qual os macacos rhesus seriam expostos à silhueta de um ser humano numa tela de vídeo. Ao verem uma silhueta humana, os macacos costumam ficar imóveis. No entanto, o tempo durante o qual permanecem imóveis varia muito de um bicho para outro. Desde cerca de 10 segundos até mais de 1 minuto. Dentre 100 macacos que observaram figuras humanas, identificamos os 15 que ficaram imóveis por mais tempo. Curiosamente, 3 desses 15 também ficaram ocasionalmente imóveis quando estavam sozinhos, sem ninguém por perto. Assim, além de apresentarem uma resposta extrema a uma situação na qual esse tipo de resposta é normal, isto é, ao verem uma silhueta humana, eles também tinham uma resposta extrema numa situação que, na maioria dos macacos, não desencadeia resposta nenhuma e ficar sentados em seu ambiente familiar na colônia de macacos, sem nenhum humano por perto. Esse era um sinal de que os macacos não estavam cientes do contexto e eles confundiam uma situação segura e familiar com uma situação nova e potencialmente ameaçadora, respondendo ao que já conheciam como se fosse desconhecido. E, portanto, ameaçador. A capacidade de distinguir um contexto conhecido de outro desconhecido surge do hipocampo, mostrado na figura a seguir. Contexto social, apesar de ser mais conhecido por sua função na formação das memórias de longo prazo. O hipocampo também ajusta o comportamento aos diferentes contextos. A baixa atividade é característica do extremo desligado. E a alta atividade é característica do extremo antenado. O hipocampo é mais conhecido por sua função no processamento das memórias. Ele parece agir como um local de armazenamento para as memórias de curto prazo, preparando algumas delas para ser transferidas para o armazenamento de longo prazo. No entanto, num estudo recente que realizei em macacos rhesus, descobrimos que o hipocampo anterior, a porção mais próxima à amígdala, também ajuda a regular a inibição comportamental em resposta a diferentes contextos. Esse achado corrobora a descoberta de que pessoas que sofrem do transtorno de estresse pós-traumático, TEP, com frequência têm um funcionamento anormal no hipocampo. Você provavelmente já ouviu falar do TEP como a condição incapacitante na qual experiências normais desencadeiam memórias dolorosas de um trauma. Como quando o estouro do escapamento de um carro faz com que um veterano de guerra pense estar de volta às ruas violentas de seu passado. Mas também podemos pensar no TEP como um transtorno no qual a sensibilidade ao contexto esteja afetada. A ansiedade ou o terror são sentimentos adequados a alguns contextos, como um campo de batalha. O problema é que essas pessoas vivenciam tais sentimentos em contextos não traumáticos. Para um soldado, ter um surto de adrenalina e de atividade na amígdala ao ouvir uma explosão numa zona de guerra é algo esperado e até adaptativo. Ter, no entanto, a mesma reação ao ouvir um estrondo em um canteiro de obras na vizinhança, não. Isso ficou muito claro para mim em 2010, quando iniciei um estudo para determinar se a meditação e outras formas contemplativas de treinamento mental conseguiriam reduzir parte do estresse sentido por veteranos de guerra. Quando expliquei o estudo ao comandante dos veteranos de guerra no Wisconsin, ele me contou o que ocorrerá com um de seus soldados naquela semana. O sujeito,
que acabará de voltar do Afeganistão, havia comprado a moto com que sempre sonhara. Levou a mulher para dar uma volta. Quando uma ambulância passou por ele com a sirene ligada, o homem entrou em pânico. Acelerou a moto e partiu em disparada. Enlouquecido, perdeu o controle e bateu, e morreu na hora, deixando a mulher gravemente ferida. Foi uma demonstração trágica do que pode acontecer quando o cérebro deixa de identificar o contexto e, naquele caso, diferenciar o significado de um ruído intenso ouvido na relativa segurança de um ambiente rural bucólico do sentido do mesmo som numa zona de guerra. Vários estudos revelaram que o TEP está associado a uma redução no volume do hipocampo. Isso faz sentido, um hipocampo menor teria dificuldade em formar memórias sobre o contexto que provocou uma situação traumática, confundindo os perigos de um país em guerra com a segurança do Wisconsin. A partir daí, concluí que uma atividade anormalmente baixa no hipocampo está na base do extremo desligado da dimensão sensibilidade ao contexto. No extremo antenado, a hiperatividade do hipocampo provavelmente provoca uma atenção excessiva ao contexto, podendo inibir a espontaneidade emocional. Isso acontece quando uma pessoa bastante ciente do contexto social se vê emocionalmente paralisada, tão antenada em cada detalhe do ambiente que fica com medo de agir e então fazer algo errado. Do mesmo modo, alguém extremamente sensível ao contexto pode moldar seu comportamento pelo que pensa ser exigido a cada situação, apresentando-se como uma pessoa diante do cônjuge, como outra diante do chefe e ainda como uma terceira quando está entre amigos, a ponto de começar a duvidar da própria sinceridade e autenticidade. Diferenças na força das conexões entre o hipocampo e outras regiões do cérebro, em especial o córtex pré-frontal, estão na base dos diferentes níveis de sensibilidade ao contexto. O hipocampo se comunica regularmente com as áreas executivas do cérebro, como o córtex pré-frontal, e também com regiões dedicadas à memória de longo prazo, situadas em outras partes do córtex. Conexões mais fortes entre o hipocampo e essas áreas aumentam a sensibilidade ao contexto, ao passo que conexões mais fracas geram a insensibilidade ao contexto. Muitas pesquisas feitas com pessoas e com cobaias de laboratório demonstram que o hipocampo e as estruturas com as quais ele se comunica codicam informações sobre o contexto, além de acessarem essas informações nas áreas em que elas estão armazenadas. Por exemplo, estudos feitos com ratos indicam que o contexto é algo tão rudimentar quanto o material de que é feito o chão de uma gaiola ou o tamanho dela. Para testar o modo como os ratos compreendem o contexto, os pesquisadores associam um estímulo neutro, como um som, a um estímulo desagradável, como um leve choque elétrico, o que faz com que o bicho corra pela gaiola na tentativa de se livrar do choque. Se o rato levar o choque sempre que ouvir o som, logo passará a associar o som ao choque, com isso, começará a correr assim que o ouvir, antes mesmo que o choque ocorra. Esse paradigma experimental remonta a Pavlov, que associou um som à comida em experimentos feitos com cachorros. Depois de bastantes experiências do tipo som igual comida, os cães de Pavlov começaram a salivar logo após ouvirem o som, já prevendo a comida que receberiam. Mas então, se o som é apresentado muitas e muitas vezes sem ser seguido do choque, o rato aprende que ele não é um aviso da dor que está por vir, e para de correr pela gaiola ao ouvi-lo. Um fenômeno chamado aprendizado de extinção. É aí que entra o contexto. Se o rato aprender a não mais associar o som ao choque enquanto vive numa gaiola com chão de arame, ao se mudar para uma gaiola maior, com um chão sólido, ele voltará a acreditar que o som indica o choque e a correr pela gaiola ao ouvi-lo. Mas isso só ocorre se seu hipocampo estiver intacto. Se for lesionado, o bicho não mais conseguirá distinguir os dois contextos e não apresentará o aprendizado de extinção em nenhum deles. Descobertas como essa sugerem fortemente que o hipocampo é importante no aprendizado do contexto. Como o aprendizado pressupõe a percepção, faz sentido concluir que a atividade do hipocampo está na base da percepção do contexto.